Existe uma força que antecede toda prosperidade. Uma força que não aparece nos números, que não está na sorte e que não depende das circunstâncias. É uma força espiritual, uma lei eterna, um princípio que a Bíblia ensinou há milhares de anos e que Napoleon Hill, após entrevistar mais de 500 dos maiores milionários da história, apenas confirmou: a fé cria riqueza, a fé cria caminho, a fé cria destino. Não importa de onde você veio, não importa o que você já perdeu, não importa o quanto tentaram te parar. Se você ativar essa força, sua vida muda, seu futuro muda, sua história muda, mas se você ignorá-la, nada externo será suficiente. E talvez seja por isso que muitas pessoas se esforçam, trabalham duro, tentam, lutam, mas continuam travadas, cansadas, desanimadas, sem entender por que a vida não anda. Porque existe um segredo, uma chave, um código espiritual que determina quem prospera e quem fica parado. E você vai descobrir essa chave hoje. Você vai conhecer a história completa de como Abraão ativou a fé que o tornou pai de nações e o homem mais rico do seu tempo. Vai aprender os 5 passos práticos para ativar a fé que cria riqueza. E vai entender como vencer os 3 inimigos espirituais que bloqueiam sua prosperidade. Prepare-se, porque este vídeo pode se tornar o divisor de águas que seu espírito vinha pedindo há muito tempo. A fé de que estamos falando aqui não é a fé genérica, superficial, aquela fé que só se manifesta quando tudo está bem. Não é a fé que vive na boca, é a fé que vive na alma, é a fé que move, é a fé que sustenta, é a fé que constrói, é a fé que permanece quando tudo parece desmoronar. A Bíblia diz em Hebreus 11:1, fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Napoleon Hill concluiu, muitos séculos depois, exatamente a mesma coisa. A fé é o elemento químico que transforma pensamento em poder. É como se ambos estivessem descrevendo a mesma lei. A realidade nasce primeiro no invisível. Por isso, tudo que você vive hoje é fruto da fé que você teve ontem, ou da falta dela. A fé verdadeira não é esperança vazia. A fé é uma força criadora, é uma energia viva, é uma semente espiritual. E toda semente germina quando encontra o solo certo. Se você está sentindo que essa mensagem é para você, que Deus te trouxe até aqui por um motivo, comenta aqui: eu ativo a fé que cria riqueza. Essa declaração tem poder espiritual. Ela programa sua mente e seu espírito para receber. Deixa eu te contar a história mais poderosa sobre fé que cria riqueza na Bíblia inteira. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe disse algo que parecia absurdo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te farei prosperar. Veja bem, Deus não disse onde era a terra, não deu mapa, não deu endereço, não deu prazo, não deu garantias visíveis, pediu apenas uma coisa: fé. Abraão estava estabelecido em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais prósperas da época. Ele tinha casa, negócios, família, segurança. E Deus pediu que ele deixasse tudo para trás e fosse para um lugar desconhecido. A maioria das pessoas teria dito: mas Deus, me mostra onde é primeiro, me dá garantias, me dá um plano B. Mas Abraão fez algo extraordinário. Ele simplesmente obedeceu. Napoleon Hill diria: Abraão tinha um propósito definido dado por Deus e uma fé que não negociava com dúvidas. E Abraão, aos 75 anos, uma idade em que a maioria já está aposentada, já desistiu de sonhos grandes, deixou tudo para trás. Sua cidade, sua segurança, sua zona de conforto, e caminhou para o desconhecido. Mas aqui está o ponto crucial. Durante anos, Abraão caminhou sem ver a promessa se cumprir. Ele não tinha filhos.
e a promessa era que seria pai de nações. Ele não tinha terra própria, e a promessa era que herdaria toda uma região. Ele não tinha riqueza visível ainda, e a promessa era prosperidade abundante, mas ele tinha fé. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ou seja, quando não havia motivo lógico para acreditar, ele acreditou. Quando todas as evidências externas diziam impossível, sua fé interna dizia inevitável. E sabe o que aconteceu? Deus começou a abrir caminhos. Reis fizeram aliança com Abraão. Riquezas começaram a fluir de fontes inesperadas. Gado, ouro, prata, servos. Ele se tornou tão próspero que até reis o respeitavam. Mas mais importante, aos 100 anos, quando biologicamente era impossível, Abraão teve o filho prometido, Isaque, e desse filho nasceu Jacó. De Jacó nasceram as 12 tribos de Israel. E dessa linhagem nasceu Jesus Cristo. Hoje, 4.000 anos depois, bilhões de pessoas em todo o mundo chamam Abraão de pai da fé. Tudo porque ele ativou a força espiritual que cria riqueza. Fé inabalável. Hill estudou essa história e percebeu. Abraão aplicou todos os princípios que os milionários modernos aplicam, mas ele fez isso guiado diretamente por Deus. A riqueza de Abraão não nasceu das circunstâncias favoráveis. Nasceu da fé que ele manteve viva, mesmo quando tudo parecia contrário. Se a história de Abraão tocou você, se está reconhecendo que também pode ativar essa fé inabalável, deixa seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem a força que cria riqueza através da fé. A Bíblia diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, 7. Hill dizia, você jamais ultrapassará a imagem que guarda de si mesmo. Ambos estão falando sobre a mesma raiz, a crença profunda. A crença profunda é aquilo que você pensa quando ninguém te vê. É aquilo que você acredita sobre si mesmo quando está sozinho. É o que você realmente espera da vida, mesmo quando diz o contrário. A crença profunda é a programação secreta do destino. Pessoas que se veem pequenas, vivem pequenas. Pessoas que se veem indignas, atraem perdas. Pessoas que se veem fracas, tropeçam mesmo no caminho plano. Mas a pessoa que acredita, de verdade, que nasceu para prosperar, atrai portas, caminhos, pessoas, oportunidades. A crença profunda é a raiz da fé. E a fé é a raiz da prosperidade. Abraão não esperou ter filhos para acreditar que seria pai de nações. Ele acreditou primeiro, e então a manifestação veio. Quem não trabalha suas crenças, trabalha o dobro na vida, e muitas vezes sem resultado nenhum. Agora deixa eu te mostrar como isso funcionou com alguém que Napoleon Hill estudou pessoalmente por anos. John D. Rockefeller. Rockefeller não nasceu rico, muito pelo contrário. Ele cresceu em uma família extremamente pobre. Seu pai era um golpista que abandonou a família. Sua mãe trabalhava exaustivamente apenas para colocar comida básica na mesa. Rockefeller usava roupas remendadas, comia o mínimo. Não tinha perspectiva nenhuma de prosperidade pela lógica natural. Mas desde jovem, Rockefeller fazia algo que Hill chamaria mais tarde de autossugestão baseada em fé. Ele repetia todos os dias, ao acordar e antes de dormir: eu vou ser um homem de negócios bem-sucedido. Deus me chamou para prosperar e abençoar outros através da minha prosperidade. Não era arrogância, era fé declarada. A Bíblia diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Rockefeller aplicava isso literalmente. Aos 16 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contador, ganhando 50 centavos por dia. Era quase nada. Mas Rockefeller não trabalhava como empregado pobre. Ele trabalhava como se fosse dono da empresa. Porque internamente, pela fé, ele já se via como empresário bem-sucedido. Quando Hill passou anos estudando Rockefeller, ele perguntou algo crucial.
Qual foi o momento exato em que você se tornou rico? E Rockefeller respondeu algo profundo que mudou a compreensão de Hill sobre prosperidade. Eu fiquei rico no dia em que acreditei que era próspero por direito divino, não no dia em que o banco confirmou. A riqueza nasceu primeiro na minha fé, depois veio ao mundo físico. Veja que poderoso! A riqueza de Rockefeller começou no invisível, começou na fé, começou na palavra, começou na crença profunda, começou na convicção inabalável de que Deus o havia chamado para prosperar. E então, aos 20 anos, abriu seu primeiro negócio. Aos 31, fundou a Standard Oil. Aos 38, era o homem mais rico da América. Mas tudo começou com um jovem pobre de 16 anos que ativou a fé que cria riqueza. Digite nos comentários: minha fé está criando minha prosperidade. Quando você escreve isso, você fortalece a convicção interna. A Bíblia diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que você repete com emoção, sua mente aceita como verdade. A palavra é uma ferramenta espiritual. Você não fala apenas para fora, você fala para dentro. Cada frase que sai da sua boca se transforma em um comando interno. Eu não consigo. É difícil. Nada dá certo para mim. Sou azarado. Eu não mereço. E Deus esqueceu de mim. Essas frases não são simples desabafos, são declarações proféticas. A fé nasce da palavra, a dúvida também. A palavra é o volante da vida, e muitas pessoas dirigem sua história para o penhasco sem perceber. Quando você muda suas palavras, você muda sua energia, muda sua vibração, muda sua fé, muda seu destino. Rockefeller entendia isso. Abraão entendia isso. E todos os que prosperaram pela fé entenderam isso. A palavra é o instrumento que ativa ou bloqueia o poder criador da fé. Mas existem 3 inimigos espirituais que bloqueiam a fé e impedem a prosperidade. 3 forças invisíveis que travam milhões de pessoas. E você precisa reconhecê-los para vencê-los. A dúvida não é apenas um pensamento, é um veneno espiritual. A dúvida é a ferrugem da fé. Ela corrói sua energia. Ela bloqueia sua visão. Ela paralisa seu futuro. Quando Abraão duvidou por um momento, Deus parou de falar com ele por anos. Quando Pedro duvidou ao caminhar sobre as águas, começou a afundar imediatamente. Quando você duvida constantemente, sua fé se dilui e nada se manifesta. Hill descobriu que todos os milionários que ele estudou tinham uma característica em comum. Eles eliminavam a dúvida conscientemente. Eles não negavam os desafios, mas não permitiam que os desafios gerassem dúvida sobre o destino final. Toda vez que vier um pensamento de dúvida, faça isso imediatamente. Pare, respire fundo e declare em voz alta: cancelo essa dúvida, eu escolho crer. Minha fé é maior que minhas circunstâncias. A Bíblia diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Você não pode impedir a dúvida de aparecer, mas pode escolher não alimentá-la. O medo é fé na direção errada. Quando você tem medo, você está acreditando que vai dar errado. E aquilo em que você acredita expande. Hill dizia: o medo é a antítese da fé. Onde há medo dominante, não há espaço para a fé criadora. A Bíblia diz 365 vezes, uma para cada dia do ano: não temas. Por quê? Porque Deus sabe que o medo é o maior bloqueador da prosperidade espiritual. O medo bloqueia a ação. O medo paralisa a criatividade. O medo afasta as oportunidades. O medo contamina suas palavras. O medo destrói sua fé. Identifique seus medos. Escreva-os no papel. Então pergunte: esse medo é real ou imaginário? 95% dos medos são sobre coisas que nunca acontecerão. E para os 5% de medos reais, a solução é fé plais, ação alinhada, não paralisia. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
amor e moderação. Segundo Timóteo 1:7. Ambientes pobres criam mentalidades pobres. Ambientes negativos matam sonhos. Ambientes tóxicos drenam a fé. Você não prospera quando está cercado de pessoas que enfraquecem sua visão. Você prospera quando está cercado de pessoas que fortalecem sua fé. Hill descobriu algo chocante. Nenhum dos milionários que ele estudou prosperou mantendo-se no mesmo círculo social de quando eram pobres. Não porque eles abandonaram as pessoas, mas porque eles precisaram proteger sua fé de influências negativas. A Bíblia alerta: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se você está cercado de pessoas que constantemente dizem: isso é impossível, não, você não vai conseguir. Quem você pensa que é? Rico é desonesto. Deus quer que você seja pobre e humilde. Sua fé será constantemente atacada. Primeiro, escolha conscientemente com quem você passa tempo. Segundo, busque comunidades de fé e prosperidade que fortaleçam sua visão. Terceiro, limite drasticamente exposição a notícias negativas, conversas tóxicas e pessoas que drenam sua energia. Quarto, alimente sua mente diariamente com conteúdo que fortalece sua fé: Bíblia, livros de Hill, ensinamentos de prosperidade. O ambiente não determina seu destino, mas influencia profundamente sua fé. E a fé determina seu destino. Agora vamos ao que realmente importa. Como você ativa a fé que cria riqueza na prática, começando hoje? O primeiro passo é criar o hábito sagrado de declarar sua fé verbalmente todos os dias. Aqui está exatamente como fazer. Todo dia, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, declare em voz alta: eu tenho fé que cria riqueza. Eu creio que Deus me chamou para prosperar. Eu aceito a abundância divina em minha vida. Depois, escolha a plena promessa bíblica sobre prosperidade e repita 10 vezes com emoção. Exemplos: tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. Filipenses 4:19. Não seja mecânico, sinta enquanto fala. Coloque emoção verdadeira. Acredite no que está dizendo. Isso programa seu subconsciente para a prosperidade. Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de confissão de fé. O segundo passo é colocar sua fé no papel através da visão. A Bíblia diz: escreve a visão, grava-a em tábuas, para que corra aquele que a ler. Abacuque 2:2. Hill dizia: todo propósito definido precisa estar escrito com clareza. Faça este exercício agora mesmo. Pegue papel e caneta e complete esta frase: daqui a 1 ano, pela fé em Deus, eu estarei. Seja específico. Quanto você estará ganhando por mês? Onde você estará morando? Como será a sua rotina? Que tipo de vida você estará vivendo? Como suas finanças estarão? Como seus relacionamentos estarão? Escreva em tempo presente, como se já fosse real. Eu estou prosperando. Eu tenho abundância. Eu vivo com paz financeira. Leia essa visão todos os dias, de manhã e à noite. Isso mantém sua fé viva e direcionada. O terceiro passo é gerar emoção positiva constantemente. A emoção é o combustível da fé. Sem emoção, sua fé vira teoria, vira palavra solta, vira crença fraca. A Bíblia fala da alegria do Senhor como sua força. Hill falava da emoção positiva dominante como poder criador. Ambos estavam descrevendo a mesma lei. Emoção cria vibração e vibração cria manifestação. Reserve 10 minutos por dia para visualizar seu futuro próspero, com emoção. Não apenas imagine. Sinta a gratidão de já ter conquistado. Sinta a paz de estar financeiramente estável. Sinta a alegria de ver sua família prosperando. Sinta o amor de Deus derramado sobre você.
Quando você faz isso diariamente, sua vibração muda, sua fé se fortalece e a manifestação acelera. O quarto passo é agir, mas não qualquer ação. Ação inspirada pela fé. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Hill dizia: a fé real sempre gera a ação correspondente. A ação da fé não é a ação desesperada, não é correr em todas as direções, não é forçar portas fechadas, é ação alinhada, ação guiada, ação que surge de dentro para fora. Pergunte-se todos os dias: que ação alinhada com minha visão eu posso fazer hoje? E então, ouça, escute a voz interna, preste atenção nas oportunidades que surgem. Quando Abraão teve fé, Deus disse: vai. E ele foi. Quando Rockefeller teve fé, surgiu uma oportunidade de emprego. E ele aproveitou. A fé abre portas, mas você precisa atravessá-las. O quinto e último passo é criar um escudo espiritual ao redor da sua fé. Sua fé é preciosa. Ela precisa ser protegida de influências tóxicas. Primeiro, limite rigorosamente conversas negativas. Quando alguém começar a reclamar, criticar ou espalhar negatividade, saia educadamente ou mude de assunto. Segundo, escolha cuidadosamente o que você consome. Notícias sensacionalistas, redes sociais tóxicas, conteúdo que gera medo, tudo isso contamina sua fé. Terceiro, alimente sua mente diariamente com conteúdo edificante. Leia a Bíblia, leia Napoleon Hill, assista vídeos que fortalecem sua fé. Quarto, cerque-se de pessoas de fé, mesmo que sejam poucas. Qualidade importa mais que quantidade. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guarde sua fé como se estivesse guardando sua vida, porque você está. Se alguém veio à sua mente enquanto assistia a isso, alguém que perdeu a fé, alguém que está desanimado, alguém que precisa entender que a fé cria riqueza, compartilha este vídeo. Pode ser a palavra profética que essa pessoa precisava ouvir hoje. Às vezes Deus usa você como instrumento para transformar a vida de alguém. E tudo começa com um simples compartilhamento. Respire fundo. A fé que cria riqueza não está fora de você. Não está no mundo. Não está nas circunstâncias. A fé está dentro de você. No seu espírito, na sua palavra, na sua visão, na sua emoção, na sua ação. Você carrega dentro da alma a força que transforma destinos. A mesma força que fez Abraão se tornar pai de nações. A mesma força que fez Rockefeller sair da pobreza extrema para a riqueza extrema. A mesma força que Napoleon Hill estudou durante 20 anos. A mesma força que a Bíblia anunciou há milhares de anos. A força que cria o impossível. Mas essa força precisa ser nutrida, fortalecida, protegida, alimentada diariamente com ensinamentos que elevam sua fé. E é exatamente para isso que este canal existe. Se esta mensagem tocou você profundamente, se sentiu algo despertar no seu espírito, se reconheceu que Deus está te chamando para ativar essa fé que cria riqueza, então se inscreve no canal agora, não deixa para depois. O momento é este. Aqui, cada vídeo é criado para unir a sabedoria bíblica milenar com os princípios práticos de prosperidade que Napoleon Hill ensinou. Cada ensinamento é projetado para fortalecer sua fé, renovar sua mente e ativar a abundância que Deus preparou para você. E você não caminha sozinho. Existe uma comunidade inteira de pessoas que também escolheram ativar a fé que cria riqueza, que também entenderam que prosperidade começa no espírito, não nas circunstâncias, que também estão aplicando esses princípios e vendo suas vidas se transformarem diante de seus olhos. Escreva aqui nos comentários: eu ativo a fé que cria riqueza. Quando você escreve isso, não está apenas comentando,
está fazendo uma declaração profética sobre sua vida. Está ativando a lei espiritual da fé. Está dizendo ao universo e a Deus: eu entendi, eu aceito, eu ativo. E se você chegou até o final deste vídeo, se assistiu cada palavra com atenção, deixa seu like agora. Isso mostra para o algoritmo que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Cada like é um voto para que mais almas descubram o poder da fé que cria riqueza. A abundância já está no invisível. Ela já foi preparada para você. Agora, ela só precisa encontrar o caminho até você. E vai encontrar, porque você ativou a fé. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra sempre desta verdade eterna. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Sua fé está criando sua riqueza neste exato momento.